Imagine que você está sentado diante de uma máquina com dezenas de botões. Cada um deles representa um nível de choque elétrico. 15 volts, 30, 75, 150, até 450. Do outro lado de uma parede, alguém, um completo estranho, tenta memorizar pares de palavras. Cada erro dele é punido com um choque. E você é quem aperta o botão. Você hesita. A pessoa começa a gritar, suplica para sair. Diz que tem problemas no coração. Silêncio. O pesquisador ao seu lado, usando o jaleco branco e expressão neutra, apenas diz: o experimento exige que você continue. Ele não grita, não ameaça. Apenas repete a mesma frase com calma. E cada vez que você tenta parar, ele responde: você não tem escolha. Até onde você iria? A maioria de nós gosta de pensar que pararia, que levantaria, que diria isso é errado. Mas o que Stanley Milgram descobriu nos anos 60 foi algo muito diferente e muito mais desconfortável. Porque quando a voz da autoridade sussurra, a moral muitas vezes se cala. O que acontece quando pessoas comuns são colocadas sob o comando de uma figura de autoridade? Quais são os limites da obediência? E o mais perturbador: até que ponto podemos ser levados a machucar outro ser humano? Simplesmente porque alguém de jaleco nos mandou? O experimento de Milgram não envolveu choques reais, mas envolveu decisões reais, culpa real e uma lição que talvez nunca tenhamos realmente aprendido. Hoje, você vai conhecer o experimento que revelou o lado mais sombrio da obediência e o que ele ainda diz sobre nós, 6 décadas depois. A ideia por trás do experimento. O ano era 1961. O mundo ainda digeria os horrores da Segunda Guerra Mundial e os julgamentos de Nuremberg ecoavam na consciência coletiva. Adolf Eichmann, um dos principais arquitetos do Holocausto, havia sido capturado e alegava, diante dos tribunais, que apenas cumpria ordens. Essa justificativa, fria, mecânica e assustadoramente comum, foi o gatilho para que um psicólogo chamado Stanley Milgram decidisse ir além das palavras. Milgram queria entender até onde as pessoas comuns estariam dispostas a ir quando instruídas por uma figura de autoridade. Não criminosos, não psicopatas, mas indivíduos comuns, como eu e você. Seriam eles capazes de causar sofrimento a outro ser humano, apenas porque alguém disse que era necessário? Para isso, ele criou um experimento simples, mas psicologicamente devastador. Os voluntários eram informados de que participariam de um estudo sobre memória e aprendizagem. A configuração era engenhosa: 2 participantes, um professor e um aluno. Mas havia um detalhe crucial que ninguém sabia. O verdadeiro experimento não era sobre memória, mas sobre obediência. E o aluno era um ator. O professor, papel atribuído sempre ao voluntário real, deveria aplicar choques elétricos cada vez mais fortes no aluno a cada erro cometido. Os choques eram fictícios, mas os gritos não. Do outro lado da parede, o ator implorava, gritava de dor, pedia para sair e, em determinado momento, ficava completamente em silêncio. Para muitos, aquele silêncio foi pior que qualquer grito. Ao lado do voluntário, uma figura de autoridade, um pesquisador de jaleco branco, o incentivava a continuar. Sem ameaças, sem coerção física, apenas comandos sutis como: o experimento exige que você continue. O resultado? A maioria dos participantes foi até o fim. Apertaram o botão de 450 volts, mesmo ouvindo gritos desesperados, mesmo acreditando que haviam causado danos irreparáveis, mesmo com as mãos tremendo. O que Milgram revelou foi brutalmente simples. Quando a responsabilidade é transferida para uma figura superior, a linha entre certo e errado começa a desaparecer. A moral cede espaço ao protocolo, e a empatia é silenciada por um simples uniforme branco. O peso da culpa e a fronteira da ética.
Alguns participantes suavam, outros tremiam, balbuciavam ou riam nervosamente enquanto pressionavam os botões. Um deles chegou a cavar as unhas na própria pele. Outro pediu várias vezes para parar, mas continuou após ouvir as instruções do pesquisador. E o que todos tinham em comum? Nenhum era cruel. Nenhum parecia um monstro. Após o fim de cada sessão, os voluntários eram informados de que os choques não eram reais, que o aluno estava bem, que tudo havia sido uma encenação. Mas isso não apagava a experiência. Muitos deixaram o laboratório em estado de choque emocional. Sentiam culpa, vergonha, confusão. Tinham visto algo dentro de si mesmos que não sabiam nomear. Milgram registrou tudo, e o que mais chamou a atenção foi a porcentagem. Cerca de 65% dos participantes aplicaram o choque máximo de 450 volts, mesmo acreditando estar machucando seriamente outra pessoa. Repetiu o estudo em diferentes lugares, com variações nos cenários, e os resultados foram igualmente perturbadores. A obediência cega não era uma exceção, era a regra. As críticas vieram rápido. Psicólogos e bioeticistas questionaram os métodos usados. Acusar Milgram de manipular emoções de maneira desnecessária, de ultrapassar os limites éticos ao expor os participantes a um trauma que poderia ter sido evitado. E, de fato, após o experimento, muitas normas de ética em pesquisa foram revistas e fortalecidas. Mas mesmo com as polêmicas, a pergunta essencial persistia. O experimento foi antiético, ou apenas mostrou uma verdade que ninguém queria enxergar? A linha entre o bem e o mal, no fim das contas, não está apenas em quem dá a ordem, mas também em quem obedece. E o mais assustador é que, sob as condições certas, quase todos nós podemos atravessar essa linha. Por que ainda importa? Décadas se passaram desde que Stanley Milgram apertou o gatilho dessa discussão. O mundo mudou, as tecnologias evoluíram e os campos da psicologia e da ética foram reformulados. Mas a pergunta continua viva. Até onde você iria se uma autoridade mandasse? A resposta, infelizmente, ainda parece ser longe demais. Hoje, não são apenas jalecos brancos que representam a autoridade. Pode ser uma farda, um político, uma figura religiosa, um chefe de equipe, um algoritmo. Em muitos casos, nem é necessário que a ordem seja explícita. Basta que a estrutura esteja ali. Que alguém diga, é assim que se faz. Nos ambientes de trabalho, quantas pessoas já seguiram ordens que sabiam ser injustas? Quantas assistiram em silêncio quando colegas foram humilhados ou demitidos por conveniência? Na internet, quantos participam de linchamentos virtuais só porque todo mundo está fazendo? Nos sistemas políticos, quantos regimes ganharam força não pelo fanatismo, mas pela omissão? O experimento de Milgram mostrou que a obediência não exige violência, exige estrutura. E é justamente essa estrutura, sutil, invisível e normalizada, que ainda hoje produz comportamentos extremos, sem que os indivíduos se percebam como agentes do problema. Obedecer não é, por si só, um mal. Há momentos em que seguir uma liderança salva vidas, mas Milgram nos alertou para algo mais delicado. Quando deixamos de questionar, deixamos também de decidir. E aos poucos, cedemos aquilo que nos torna humanos, o senso de responsabilidade. Quando obedecer se torna perigoso. O experimento de Milgram nos lembra de algo desconfortável. A linha entre o bem e o mal não é traçada apenas por ideologias extremas ou líderes autoritários. Ela pode estar na calma de um ambiente controlado, no silêncio de uma ordem impessoal, no som seco de um botão sendo pressionado. A maioria das pessoas que participaram do estudo não era cruel. Eram professores, vendedores, bancários, donas de casa, pessoas comuns, gente que você encontraria no metrô ou na fila do mercado, e mesmo assim foram capazes de ir até o fim, porque alguém disse que era necessário.
Talvez o mais importante não seja julgar essas pessoas, mas entender o que elas nos revelam sobre nós mesmos. Vivemos tempos em que é fácil apontar culpados. Difícil é assumir responsabilidade. É mais simples seguir ordens, repetir discursos, compartilhar opiniões prontas, do que parar e pensar. A história, a ciência e a psicologia nos mostram: os maiores erros da humanidade não foram cometidos por monstros, mas por pessoas comuns, em situações extraordinárias, que simplesmente obedeceram. E agora eu te pergunto: se alguém te mandasse apertar aquele botão, até onde você iria? Se esse vídeo trouxe alguma reflexão, deixe um like e se inscreva no canal sobre o tema. E nos comentários conta pra gente: você acredita que teria coragem de desobedecer?